Caros senhores, senhoras, meus irmãos em Cristo Jesus, eu ouvi sábado um pastor falando sobre o que está acontecendo hoje no mundo e ele disse que uma coisa que chamou minha atenção é que Deus está convidando as nações para terem uma conversa com Ele. Então, eu diria que o tema desta meditação, dessa reflexão, ela é: Deus chama as nações para uma conversa. Hoje, dia 28 de maio de 2020, peço a tua atenção por alguns minutos e façam uma reflexão sobre o que tenho a vos transmitir. Estamos vivenciando de poucos anos para cá momentos sombrios. Em todas as nações presenciamos terremotos, maremotos, furacões, desastres tantos nunca visto antes. Aqui no Brasil ficamos estarrecidos com tantos acontecimentos violentos. Parece-nos que a própria natureza está a nos gritar: acordem, acordem, ouçam o que Deus está vos falando. Tempestades antes previstas para um mês ocorrem agora em um único dia, derretendo a terra e trazendo para baixo as montanhas, cobrindo as casas com a terra e com a vegetação, barragens sendo rompidas, furacões e tantos outros acontecimentos levando milhares de pessoas à morte. Agora, a pandemia de um vírus chamado corona, ceifando milhares de pessoas. Ainda não acabamos com o primeiro vírus e já se anuncia uma segunda onda de um vírus corona ainda mais forte. Para quem conhece a Bíblia, nada disso é estranho, nada que não saibam, pois Jesus deixou muito claro, alertou seus discípulos sobre esses acontecimentos que viriam sobre a terra, como prenúncio de que sua volta para arrebatar a igreja aconteceria. Jesus voltará. E os sinais dos tempos estão a indicar que será muito breve. Quando me refiro à igreja, não estou me atendo apenas aos católicos, evangélicos, espíritas ou a qualquer outra denominação. Quando falo igreja, eu estou falando sobre mim e você, que um dia não rejeitou o convite de Jesus e abriu seu coração para ele fazer morada. É esta igreja que Jesus virá buscar. E ela deverá estar com suas vestes brancas, lavada que foi pelo sangue de Jesus. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que o apóstolo Paulo descreve como é a igreja que será arrebatada. Do ano passado para este ano, parece-nos que a humanidade ultrapassou os limites da graça de Deus. Começa lá o ano passado com aquela exposição de arte que ridiculariza Jesus e os símbolos
cristãos, patrocinado pelo Banco Santander. E o que aconteceu? No dia 18 de março, próximo passado, o presidente do Conselho do Banco Santander morreu de coronavírus. Teria sido mera coincidência? Mas não parou aí. No Carnaval, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, vilipendiaram Jesus de forma vergonhosa. E o que fez sua igreja? O que fizeram os 180 milhões de cristãos aqui no Brasil? Nada. Pois, se quisessem, poderiam ter evitado essa calamidade. É possível que estejam a perguntar: e você, por que não o fez? Eu me incluo também entre aqueles que nada fizeram e deixaram acontecer. E o que aconteceu? Deus chamou o mundo para uma conversa. E que dura conversa está sendo esta. Olhem bem no espelho, pois esta lembrança jamais se apagará de vossas memórias. E quando tirarmos essa máscara, que será o sinal de que o Covid-19 já passou, o que ficará de lição para você? Em todas as igrejas, não importa a denominação, o que mais temos ouvido é pregações sobre o que Deus deixou registrado através do Espírito Santo, lá em 2 Crônicas 7:14, na Bíblia Sagrada. E lá ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus os seus pecados e perdoarei e sararei a sua terra. Creio que muito mais do que isso, é hora dos líderes que estão no poder, é hora dos líderes das mais variadas igrejas, enfim, todos os cristãos de nosso país rasgarem as suas vestes e de joelhos clamar como fez Moisés, que subindo ao monte Sinai clamou ao Senhor: o meu povo, Senhor, pecou pecado grande. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Mas o Senhor foi enfático para com Moisés e não deixou por menos. Respondeu Deus a Moisés: eu riscarei sim do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. E feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara.
Saibam, pois, meus amigos, que o Senhor Deus chama as nações para uma conversa. E aqueles que não reconhecerem seus erros serão, sim, riscados do livro da vida. A época da graça, ela está se findando. E muito em breve, a igreja pura e imaculada do Senhor Jesus Cristo será arrebatada para encontrar-se com Ele nos ares. E você, como está a sua vida? Eu espero e desejo ardentemente que a nossa nação, o Brasil, tenha entendido esta conversa com Deus e se arrependido. Deus é um Deus de amor, não tenho a menor dúvida disto, mas aqueles que não reconhecerem seus erros verão o quão pesada é a sua justiça. E eu termino, como sempre, dizendo a você: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Reflitam, enquanto vocês ainda estão vivos, sobre o que acima eu disse, porque se vocês não se arrependerem de seus pecados, se não lavarem as suas vestes no sangue de Jesus, certamente vocês perecerão. Muito obrigado e até uma próxima vez, querendo Deus.